Vamos então para aquele lugar que você adora, que é a resolução de questões. Agora, mais uma questão, mais uma prova da banca Consulplan. Quero você completamente preparado para fazer a prova dessa banca. Olha, não importa o seu nível de conhecimento. O que interessa é que você vai aprender a pensar as questões de língua portuguesa elaboradas pela banca Consulplan, no mínimo, porque você vai ver tanta questão por aqui, você vai resolver comigo tanta prova que a sua única chance é aprender. Então é o melhor caminho, vamos embora lá. Se inscreva neste canal, claro, né? Já ative as notificações para você não perder a publicação de aulas novas de português, de produção de texto. Aliás, nós estamos cheios de concursos públicos que vão requerer de você habilidade em escrita, hein? Você sabe escrever redação linha por linha? Bom, já dá uma olhadinha nas playlists que tem aqui, porque também tem coisa de produção de texto. Bom, agora é banca Consulplan, é língua portuguesa, e eu sei que agora vai chegar alguém dizendo sobre ler o texto da prova de língua portuguesa. Bom, quem tá por aqui e me segue há mais tempo já sabe que a discussão sobre ler o texto não existe. A gente lê o texto. Isso faz com que a gente ganhe tempo na resolução das questões. Ah, mas perde tempo lendo o texto. Gente, nós estamos falando de 1 minuto ou 2. Tá bom, você demorou a ler o texto 5 minutos na sua vida. O que você faz com 5 minutos na prova se não for garantir a leitura do texto e acertar as questões de interpretação? Então, vamos embora ler o texto comigo. Vamos ser felizes. Ler o texto é ser feliz. Vamos lá. Vênus. Há 6 anos, ele estava apaixonado por ela, perdidamente. Um dos problemas, porque havia outros bem mais graves, o problema inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito, ou pouco, vai saber, tempo. Mas acontece que ele só tinha 12 anos, ela, um a mais. Estavam ambos naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais para algumas coisas e demasiado tarde para a maioria das outras. Ela chamava-se Beatriz, ele chamava-se, não vem ao caso. Mas não era Dante, ainda não. Anos mais tarde, tentaria lembrar-se de como tudo começou. E não conseguia. Não conseguiria, claramente. Voltavam sempre cenas confusas na memória, misturavam-se sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o que teria vindo antes ou depois daquele momento em que, tão perdidamente, apaixonou-se por Beatriz. Voltavam principalmente 2 cenas. A primeira, num aniversário, não saberia dizer de quem. Dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, deixando entrar uma luz bem clara que depois empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho porque entardecia. Ele lembrava de um copo de guaraná, da saia de veludo da mãe. Sempre ficava enroscado na mãe nas festas, espiando de longe os outros, os da idade dele. Lembrava do copo de guaraná, da saia de veludo, seria verde musgo? E do balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou de repente qual a menina da festa que ele achava mais bonita. Sem precisar pensar, respondeu: Beatriz. A mãe riu, jogou para trás os cabelos, uns cabelos dourados, que nem o guaraná e a luz de verão, e disse assim: Credo, aquele estrelete? Anos mais tarde, não encontraria no dicionário o significado da palavra estrelete. Mas naquele momento, ali com um balão em uma das mãos, o guaraná na outra, cotovelos fincados no veludo, seria azul marinho? Da saia da mãe, pensou primeiro em estrela. Talvez por causa do movimento dos cabelos da mãe. Quando tudo brilhou, ele pensou em estrela. Uma pequena estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa. Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia mais alta que as outras meninas. E um jeito lindo de brilhar quando movia as costas muito retas, olhando a adulta em volta. Estrelete, 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 estrelete. Repetiu e repetiu, até que a palavra perdesse o sentido e, reduzida a faíscas, saísse voando junto com o balão que ele soltou, escondido atrás de um taquareiro. Bem na hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu. Estrela d'alva. Vésper. Vênus, diziam. Diziam muitas coisas que ele ainda não entendia. Esse aqui é um texto de Caio Fernando Abreu, do livro Muito Além do Ponto e Outros Contos, da editora Ática. E fala a verdade se vocês não ficam junto comigo curiosos para saber o que que deu esse tal de romancinho com a Beatriz. Essa paixão com a Beatriz levou para onde? Bom, como nós não estamos aqui para ler o texto, né, da Beatriz, da Vênus, vamos para as questões. Quero que você pense aqui junto comigo e entenda o esquema que a prova espera que você execute lá na hora do seu concurso. Questão número 1. O título é um fator estratégico da articulação do texto, pois, quando lido em primeiro plano, orienta a interpretação.
Considerando que a ancoragem do texto no título processa-se por uma ligação esofórica, vou explicar para você o que é isso aqui, né? Remetendo o leitor a um elemento exterior, tá vendo? Não anunciado no texto. Então, a palavra Vênus aí, que dá título ao texto, é um elemento esofórico, quer dizer, é um elemento que só se faz entender fora do texto. É um elemento externo ao texto. Isso é importante, hein? Isso é importante. Mas presente nos seus esquemas, é possível inferir que Vênus, a partir da leitura, preconiza. Então, o objetivo da questão é saber se você conhece qual é o sentido que Vênus constitui no texto, levando em conta que ele é um elemento exterior não anunciado. Isso aqui é importante, hein? Você tem algumas opções aqui, você entendeu que Vênus faz menção direta a Beatriz, né? Que para ele é uma estrela, né? Estrelete, ele pensou em estrela, daí a ideia de Vênus. Mas qual a alternativa que vai responder melhor a essa noção de Vênus dentro do contexto? Letra A. O planeta mais quente do sistema solar, não, porque aqui não faz menção à ideia de estrela, né? É o planeta e não é isso, lá é a estrela. A estrela da manhã, visível antes de o Sol nascer, Vênus até é a estrela da manhã, mas lá no texto a referência é ao entardecer, então não pode ser antes do Sol nascer. O terceiro objeto mais brilhante no céu terrestre, após o Sol e a Lua, seria uma boa resposta, mas essa daqui não faz referência a esse brilho, né? No texto não tem referência a esse brilho. E a resposta aqui é letra D, e eu até concordo se você me disser que é uma questão muito difícil. É mesmo. As fases similares às da Lua, dependendo da sua posição em relação ao Sol e à Terra. Na verdade, o que acontece? A Vênus é sim uma estrela, e ela também é chamada de estrela d'alva ou Vésper, como o texto traz. E esses três nomes aqui, ó, que ela recebe, são por conta da posição dela em relação ao Sol e à Terra. Então, a Vênus, a estrela Vênus, ela também se comporta como a Lua, porque ela tem fases durante o tempo. Essa é uma informação exterior ao texto. Para que você consiga fazê-la, você tinha que ter um conhecimento prévio sobre esse detalhe aí. Sim, essa aí é uma questão difícil, mas eu posso garantir que não é uma questão comum na Consulplan, né? A gente fica assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma interpretação como essa? Saiba que uma questão como essa, que pareceu difícil para você, também é para mim, é uma questão difícil para todas as pessoas. Então, isso não vai ser o diferencial da sua prova. E para te tranquilizar, a Consulplan não tem como hábito, não é padrão, esse tipo de questão que vem assim com essa demanda de conhecimento externo ao texto. Então, tranquilize-se, aceita que a resposta é a letra D e já prepara o seu caderno aí para as anotações, que a gente vai para a questão número 2, questão clássica da Consulplan. Essa daqui não tem erro, viu? Você não vai fazer prova da Consulplan se você não vai fazer uma prova que você não tenha que dar uma resposta como essa daqui da questão 2. Presta atenção aqui à expectativa, ó. O caráter essencialmente narrativo do texto, então aqui já está afirmando que esse texto é um texto narrativo, se deve ao cuidado do autor ao buscar. Então, o que faz com que esse texto aqui seja essencialmente um texto narrativo? Muita atenção, pessoal, porque isso cai na Consulplan. Os textos da prova de língua portuguesa, né, que vem aqui, normalmente são textos narrativos. Nós temos outros gêneros textuais, mas é muito comum que eles usem como fonte de interpretação, né, como base para a interpretação do texto, textos narrativos. E o que faz um texto ser, de fato, um texto narrativo? Para ser texto narrativo, eu tenho letra A, que contar uma história apresentando uma sequência de acontecimentos, personagens, tempo e espaço. Olha aqui a resposta perfeita, letra A. O que faz com que um texto seja narrativo é exatamente o fato de ele servir para contar histórias. Vamos ver as outras aqui para ampliar as informações para você. A letra B está dizendo que serve para instruir, aconselhar ou recomendar ações ao leitor sobre a primeira paixão, um sentimento intenso e profundo. Essa coisa aqui, ó, de instruir, aconselhar ou recomendar ações
é característica de texto injuntivo. Presta atenção e anota a palavra. Texto injuntivo é o texto que dá instrução. É o manual de instrução, é a receita de bolo, é o modo de tomar o remédio, né, a posologia do remédio. Isso é texto injuntivo. Transmitir impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre a paixão vivenciada pelo autor. Transmitir impressões, qualidades, sensações, características e observações, transmitir isso tudo é típico do texto descritivo, né? O texto descritivo é o texto que faz com que o leitor veja o que eu vi. Então, eu transmito as minhas impressões, descrevo. Pronto. E convencer o leitor a concordar com uma ideia, né, qualquer que seja aqui a hipótese, é de texto argumentativo ou dissertativo. Argumentativo. Então, resposta aqui, resposta fácil, letra A. E já anota aí nas suas coisas, porque certamente isso vai estar na prova do seu concurso. A Consulplan sempre cobra essa coisa aí de tipo textual e o texto narrativo é bem comum. Questão número 3. Chegamos aqui naquilo que a Consulplan com certeza vai colocar na sua prova, que são as questões de nível gramatical. E aqui eu tenho uma dica importantíssima, se você me segue aqui há mais tempo já sabe, presta atenção nessa dica porque ela vale ouro. Muito cuidado, porque a gente se assusta com a prova de português, mas eu posso te garantir, gente, que a maior parte das bancas do Brasil esperam de você um conhecimento básico de língua portuguesa. Você não precisa sair por aí estudando aquelas coisas que todo mundo morre de pavor, achando que é aquilo que vai cair na sua prova, né? Matérias específicas assim. Não é isso que vai cair. Em português, para resolver a prova com efetividade, você começa do fácil. Anota isso, tenha certeza do que eu estou te falando. Comece do que é mais fácil no seu pensamento, porque é isso que vai te dar um bom rendimento. Então, não vai atrás de confusão. Você olha lá para a questão, testa o caminho mais fácil e você muito provavelmente vai conseguir fazer. Vamos ver essa? Ó. As palavras memória e aniversário, transcritas do texto, são acentuadas pela mesma razão. Então, olha só, ó, na palavra memória, o que eu tenho aqui, ó, é uma paroxítona, memória, e é uma paroxítona terminada em ditongo. No caso da palavra aniversário, eu também tenho uma paroxítona aqui, ó, sa, tá vendo? E ela também é terminada em ditongo. Então, a letra A é verdadeira. É uma paroxítona terminada em ditongo. São paroxítonas terminadas em ditongo. No trecho, não conseguiria, claramente. A ação verbal conseguiria denota a ideia de incerteza. É isso mesmo, ele não conseguiria. É hipotético, né? Esse aqui, ó, é o tempo verbal que a gente chama de futuro. Nossa, ficou horrível escrever aqui, né? Deixa eu escrever para baixo. Vai caber melhor. Esse aqui, ó, é um verbo que está no futuro do pretérito. E os verbos pretérito e os verbos no futuro do pretérito, eles realmente indicam uma ideia de incerteza. Esse é o valor semântico desse tempo verbal. Então, a letra B, certa. Voltavam, principalmente, duas cenas. A expressão grifada exprime uma circunstância de tempo. Claro que não, né? Principalmente não é de tempo, não. A ideia que esse principalmente dá não é de tempo, é de ênfase. Então, você vai lá e marca a letra C, que é o gabarito da questão, hein? Letra C, que é o gabarito da questão. E o problema inicial, pelo menos, é que era cedo demais. E essa locução indica ponderação. De fato, pelo menos, é uma ponderação. Número 3, letra C. E vocês observaram que a gente nem precisou sofrer aqui com algumas questões como eu não sei o que é uma locução adverbial, né? Não precisa disso. Você pode fazer a partir do caminho mais fácil e isso costuma te dar resultados muito positivos na Consulplan. Na verdade, tudo quanto é banca, na Consulplan também. Vamos de questão número 4. Tendo em vista que o sentido simbólico, então aqui, ó, sentido simbólico, tá vendo, ó? É um recurso adotado pelo autor para realçar uma ideia. Então, sentido simbólico para realçar uma ideia, né? Assinale a única alternativa em que se comprova tal exemplificação. A dúvida que você provavelmente teve aqui é, como assim sentido simbólico? Sentido simbólico é um outro jeito de dizer linguagem, anota aí, hein? Anota aí, de linguagem figurada,
né? Que é a mesma coisa de linguagem conotativa. É a mesma coisa. Linguagem figurada, linguagem conotativa é quando você usa um outro esquema, você usa um sentido simbólico para realçar uma ideia, para construir um sentido. Então aqui a intenção é procurar alguma coisa que não é exatamente aquilo, né, que está sendo dito, mas quer destacar uma ideia. Então olha só, ela chamava-se Beatriz. Nesse caso, esse sentido é completamente denotativo, hein? O que é um sentido denotativo? É um sentido que diz exatamente o que ele diz. Então, quando aqui a informação vem, denotativo, quando a informação é ela chamava-se Beatriz, não está dizendo outra coisa, está dizendo ela chamava-se Beatriz. Pronto, tá vendo? Isso não é um sentido simbólico. Uma estrela magrinha, meio nervosa. Bom, aqui, quando diz que é uma estrela magrinha, não está dizendo de uma estrela no céu de verdade. Aqui, ó, uma estrela magrinha, meio nervosa, é um jeito de se referir, é o sentido simbólico que lá no texto foi atrelado a Beatriz. Então, a resposta aqui vai ser letra B de bola, hein? Letra B de bola. Há 6 anos ele estava apaixonado por ela, então a mãe perguntou de repente qual a menina da festa que ele achava mais bonita. Todas essas outras informações que estão aí no texto fazem parte ainda do que a gente vai chamar de sentido denotativo, né? Todos dizem a mesma coisa, dizem exatamente aquilo que querem dizer de verdade. Vamos embora de questão número 5. Questão número 5 também é clássica da Consulplan, quando você vai precisar entender o emprego de uma palavra dentro do contexto. Presta atenção aqui. Há 6 anos, ele estava apaixonado por ela, perdidamente. O problema, um dos problemas, porque havia outros bem mais graves, o problema inicial, pelo menos, é que era cedo demais. O emprego da expressão perdidamente, ó, essa expressão então aqui, ó, perdidamente, foi usada nesse contexto aqui, ó, para quê? Para sugerir o domínio das ideias registradas no primeiro período do texto, né, quando ele diz perdidamente. Veja que esse perdidamente é tudo que ele quer se referir à informação anterior, ó. Há 6 anos ele estava apaixonado por ela. E há 6 anos ele estava apaixonado por ela perdidamente. Tá vendo então como esse perdidamente domina todas as ideias do primeiro parágrafo? Você acha que essa daqui é uma boa resposta? É uma boa resposta, mas vamos ver as outras opções, né? É uma expressão explícita do enunciador, considerando a temática central do texto. Bom, essa daqui é uma boa resposta, né? Essa daqui é uma boa resposta, porque a temática central do texto é que ele esteve apaixonado por ela perdidamente. É isso que a gente lê nesse texto. Então, esse domínio das ideias registradas é bom, é uma boa resposta, mas eu não consigo garantir a ideia de tempo, por exemplo, né? Então, é uma boa resposta, mas a letra B, ela parece ainda melhor. Vamos ver a letra C. Emprego de uma linguagem contemporânea e inadequada ao público. Bom, de jeito nenhum, né? Aqui nós não temos nenhum aspecto de inadequação. Chance de desenvolvimento de uma informação contraditória a ser mostrada ao longo do texto também não é contraditória, porque durante todo o texto ele fortalece pra gente essa noção de que ele nem lembra como é que foi esse tempo, mas que ele esteve apaixonado pela Beatriz por um longo tempo e esteve apaixonado perdidamente. A dúvida ficaria entre A e B, mas a gente tem a letra B como uma melhor resposta, porque esse domínio das ideias registradas, mesmo que seja bom, ele não consegue garantir pra gente a clareza completa, né, da informação anterior, porque essa ideia aqui, por exemplo, ó, de 6 anos, né, essa ideia aqui de 6 anos, ela não ficou garantida. Então, letra B, a resposta, é uma ótima questão para aqueles casos que você está em dúvida entre mais de uma alternativa. O raciocínio, né, que você deve seguir para acertar a questão está aqui, dado para você de um jeito que você não tem como sair sem aprender a ser o melhor no Brasil de Consulplan. Vamos embora de questão número 6. Questão número 6. Não é certo. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito tempo, ou pouco, vai saber. Os parênteses conferem ao trecho. Então, esse ou pouco, vai saber, serve para quê nesse texto? Qual foi a intenção do autor ao usar esse trechinho aí, entre parênteses? Nós vamos escolher isso entre as alternativas. Vamos lá.
É um aspecto subjetivo em se tratando de um comentário do autor. Isso é um comentário do autor. Eu quero muito aqui, ó, muito que você preste atenção nesta palavra aqui, ó, subjetivo. A Consulplan, assim como todas as bancas do Brasil, usam muito essa palavra na prova e é uma palavra que a gente costuma atribuir a ela um sentido muito inadequado. A gente erra mesmo. Fala aí pra mim se você não acha que subjetivo significa difícil. Ai, nossa, esse texto tá muito subjetivo. Você tá querendo dizer, nossa, esse texto tá muito complexo. Não é isso, tá errada essa informação. Subjetivo significa relativo, ó, relativo ao sujeito. Sujeito, nesse contexto, é quem fala. Então, um texto subjetivo é um texto com muitas marcas de quem escreveu. A sua fala é muito subjetiva. A sua fala tem muitas marcas pessoais. Você está falando a partir do seu próprio lugar de sujeito, entendeu? Então, não confunda o sentido dessa palavra subjetivo, porque ela aparece demais em prova de português e não tem nada a ver com difícil. Então, um aspecto subjetivo em se tratando de um comentário do autor. Como é um comentário dele, né? Ele fala, pode ser muito tempo ou um pouco, vai saber. Ele está comentando sobre o raciocínio. Essa daqui vai ser a resposta. Essa daqui vai ser a resposta mais adequada, mas é claro que a gente vai dar uma olhadinha nas outras, né, pra gente ter certeza. É uma particularidade de texto descritivo. Falso. Esse texto nem é descritivo. A gente já viu que esse texto é predominantemente narrativo. É a manifestação de uma concepção particular, sim, é mesmo, está certo. Apesar de discordante do assunto do texto, não, né? Porque, na verdade, ele fala aí que esteve apaixonado por ela durante 6 anos e ele não tem muita certeza desse tempo, então não é discordante. É um recurso argumentativo, pode ser, que cita uma fonte confiável. Para, gente, que mané fonte confiável? Fonte confiável é quando eu digo, olha, isso aqui, segundo o Ministério da Saúde, de acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE, isso é fonte confiável, né? Aqui não é fonte confiável, isso aqui é um comentário do autor. Resposta letra A, é uma resposta tranquila, pode pôr aí, letra A, o gabarito da questão número 6. E nós estamos prontinhos para partir para a questão número 7. Vamos lá, que eu quero você atento aqui para, de novo, perceber as vantagens de você ter lido o texto comigo. Já te falei que ler o texto é uma premissa nesta aula aqui, né? Todo mundo lê o texto antes de fazer as questões, justamente para ganhar tempo na resolução. Tempo e nota, porque você vai acertar as questões, então vamos lá. A principal informação do texto se encontra na passagem a seguir. Aqui é o tipo de questão que é só para quem lê o texto. E para quem lê o texto com atenção. Nesse caso, a gente já sabe a ideia central do texto, né? Nós lemos esse texto, a gente vem fazendo as questões, confirmando a noção do texto, e a gente sabe que Vênus é a referência direta a uma paixão que o narrador teve por uma menina chamada Beatriz por 6 anos. Essa é a ideia central. E ele fala que nem se lembra direito como tudo aconteceu, mas que ele foi apaixonado por ela por 6 anos. Certo? Então essa é a ideia central do texto, letra A. Há 6 anos, ele estava apaixonado por ela. Fala se essa não é uma ótima alternativa, vou ver nas outras. Bem na hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu, isso aqui, ó, tem a ver com o momento em que ele soltou o balão. Isso não é o central no texto. Anos mais tarde, não encontraria no dicionário o significado da palavra estrelete. Aqui está falando sobre o significado da palavra. Beleza, que essa palavra aqui faz referência a Beatriz. Mas a grande coisa do texto é que ele esteve apaixonado por ela. Então, a mãe perguntou de repente qual a menina da festa ele achava mais bonita. Aqui foi o primeiro momento sobre a menina, né? Então, aqui fala sobre a Beatriz, quando ele de fato enuncia que ele acha a Beatriz mais bonita, mas o que o texto de fato, a principal informação do texto é que ele esteve apaixonado por ela por 6 anos. Resposta letra A. Vamos para a questão 8. Essa questão 8 aqui é ótima. Ela é muito boa, porque ela dá um medo na gente, mas ela é tão boa de fazer. Aprenda aqui comigo a fazer essa questão número 8 para você se tornar mais forte na Consulplan. Vamos lá, hein? Aprenda comigo aqui como você resolve essa questão. Considerando o significado contextual, gente, a Consulplan vai cobrar de você isso aqui, ó,
o significado contextual das palavras. Tenha certeza que essa matéria vai estar na sua prova. Essa matéria aqui tem nome, ela se chama semântica. Mas você não precisa sair por aí desesperado procurando estudo de semântica, porque na Consulplan, principalmente, a semântica é um aspecto textual. Ela quer que você perceba qual é o sentido das palavras dentro do contexto. A semântica é a parte da gramática que estuda o sentido das palavras. O sentido das palavras, mas esse sentido ele tem que caber dentro do contexto. Bom, é correto afirmar que o termo taquareiro, no 8º parágrafo, então o termo aqui, que a gente vai discutir é esse termo taquareiro. Eu vou voltar com você lá no 8º parágrafo, só para ter certeza do que esse termo sugere no contexto, porque não é uma palavra de uso cotidiano, concordam? Então, olha lá, tá aqui, o trechinho tá aqui, estrelete, 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 tá vendo aí? Repetiu, repetiu, até que a palavra perdesse o sentido. E, reduzida a faíscas, saísse voando junto com o balão, saísse voando junto com o balão que ele soltou escondido atrás do taquareiro. Então, ele tava com o balão na mão, ele soltou esse balão e esse balão subiu, né? Ele soltou esse balão escondido atrás do taquareiro. Então, eu tô entendendo que taquareiro aqui, é um lugar. Porque se está atrás de, tem que ser um lugar. E tem que ser um lugar geográfico, assim. Eu tenho que conseguir pegar nesse lugar, né? Porque ele ficou escondido atrás para soltar o balão. Taquareiro é um lugar. Vamos lá, então, agora para a questão 8, para ver as alternativas e descobrir qual vai ser a resposta que cabe aqui. Eu vou te mostrar a dica. Então, taquareiro é um sino do vento de bambu. Sino do vento de bambu não é um sino. É a arte de... Não, isso aqui não pode, tá vendo? A arte de... Mesmo que taquareiro signifique isso, não pode ser no contexto, porque eu não estaria escondido... O menino, né, o narrador, não estaria escondido atrás da arte de. Taquareiro é um cipó, uma raiz, madeira, elementos da natureza. Boa resposta. Ou é um conjunto de taquara, que é uma espécie de bambu fino e maleável. Só que aqui é taquareiro, tá vendo? Esse eiro aqui sugere conjunto de, tá vendo? Então, quando eu digo cipó, raiz, madeira, é bom. Mas quando eu digo conjunto de, é melhor ainda, porque taquareiro, esse eiro aqui, nossa, tinha um taquareiro, quer dizer, tinha um conjunto de coisas. Vou dar um outro exemplo, né? Se eu digo madeireira, é um conjunto de madeiras, né? Se eu digo eiro, madeireira, taquareira. Cristaleira é aquele conjunto de cristais, aquele espaço ali, guardar um conjunto de cristais. Então, esse eiro sugere, conjunto de, tá vendo? Conjunto de. Então, a letra C e a letra D são boas, porque se referem à mesma ideia. Mas a resposta vai ser a letra D, porque, de fato, está sugerindo aquilo que se espera na resposta, porque é um conjunto de. Presta atenção nessa estratégia, que isso vai te ajudar demais a se tornar excelente na Consulplan. Partiu comigo questão 9. Questão 9, gente, deixa eu te falar. Questão 9 é questão marcada da Consulplan. Anota isso aí que você vai precisar disso para fazer a prova. Nós estamos falando das conjunções. Essa matéria, ela vai cair na Consulplan. Você vai fazer questão de conjunção. A parte boa, presta atenção, a parte boa é que, em português, a gente começa do fácil. Então, não é para sair por aí desembestado achando que vão cair as conjunções mais absurdas do mundo, porque não vão. Começa do fácil e você vai conseguir. Quer ver só? Você vai marcar aqui aquela que é indevida. Vou ler com você o enunciado. As conjunções podem estabelecer relações semânticas entre as orações e sinalizar o sentido de um parágrafo. Considerando a indicação do valor semântico da conjunção, então é isso aqui, valor semântico da conjunção. Então, eu quero saber o sentido da conjunção, assinale a associação indevida, que está errado, então. Aqui tem a marcação de mas, e a sugestão de que mas dá ideia de oposição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Põe aí, hein?
mas, contudo, entretanto, no entanto, todavia, são conjunções de oposição. Letra B. Anos mais tarde, tentaria lembrar de como tudo começou. Aqui a questão está sugerindo que esse como dá uma ideia de consequência, não dá esse como aqui, ó, dá uma ideia de modo, um como, modo, de que modo tudo começou. Resposta, portanto, letra B de bola aqui, ó, sem problema nenhum. Vamos ver as outras? Só para ampliar aí o seu conhecimento sobre valor semântico das conjunções. Talvez por causa do movimento dos cabelos da mãe, quando tudo brilhou, sugerindo aqui uma ideia de tempo, verdadeira, né, a ideia de tempo. E na letra D, deixando entrar uma luz bem clara que depois empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho, porque entardecia. Esse porquê aqui, opa, nem é aqui que eu vou marcar, né? Vou marcar o valor semântico. Esse porquê aqui está dando uma ideia de explicação e, de fato, é verdade. Poderia ser explicação ou poderia ser causa. Aí, olha só o que eu quero te dizer. Tem uma polêmica imensa em língua portuguesa que estabelece uma diferença entre causa e explicação. É um BOzão. Tem alguns gramáticos que dizem que é a mesma coisa, outros trazem diferenças, assim, muito pequenas, né, para você poder perceber. É BO, é BO. E a questão não tá te pedindo isso, tá vendo? Várias vezes nós poderíamos discutir, em vários contextos, né, de nível superior, por exemplo, nós discutiríamos se esse porquê é explicação ou não é explicação. Mas para você que está fazendo prova de concurso, isso não é uma questão. Não é isso que a banca quer de você. Ela quer o mais óbvio. Comece do fácil. É esse como aqui com ideia de modo e a questão está feita. Você acertou a questão e pode ir para a questão número 10. Que é outra questão. Essa 10 aqui é outra questão que vai estar na sua prova. Certeza. Até aqui, tudo que eu já vi de Consulplan, com certeza vai considerar a existência dessa questão dessa também na sua prova. É uma questão que vai falar sobre classes de palavras. Ai, meu Deus do céu! Tô lembrando, Carla, classes de palavras são aquelas 10 classes, um trem enorme, gigantesco. Para! Eu estou te falando que você vai começar do fácil. A Consulplan, como outras bancas no Brasil, não estão esperando que você encontre pelo em ovo. Não é isso. Começa do fácil. Vamos olhar comigo a questão aqui. Ó. Adjetivo, olha aqui, é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição. Então, a questão está focada no adjetivo. Só isso. Assinale a afirmativa transcrita em que não apresenta tal classe gramatical em destaque. Então, você só precisa encontrar a alternativa que não tem um adjetivo. Meu Deus, que medo, eu fiquei pensando, verbo, não sei, verbo. Não é isso, começa do fácil. Me fala aqui, qual delas não é um adjetivo? Uma pequena estrela, pequena, caracteriza estrela, é adjetivo. Não conseguiria, claramente. Nesse caso, observe que nem substantivo tem aqui, claramente é advérbio, advérbio. E tem uma dica ótima. As palavras terminadas em mente normalmente são advérbios. Normalmente, rapidamente, facilmente, felizmente, sutilmente, são advérbios. Então, você vai marcar a letra B com total segurança nesse gabarito e a gente vê as outras, né? Voltavam sempre cenas confusas. Olha lá as características das cenas. E estavam ambos naquela faixa intermediária, a característica da faixa, resposta letra B de bola. Um gabarito excepcional para você estudar, para você voltar na prova, né, nas questões, quantas vezes você precisar. Afinal de contas, estudar para a prova de concurso é aquela coisa de pegar e fazer assim, ó, o tempo todo. Não adianta achar que resolver uma prova, eu vi mesmo uma aula com Carla, tô pronto. Não tá, não. É para resolver um tanto de prova, ver um tanto de questão, ter certeza de tudo que você está fazendo e aí sim se tornar apto a voltar aqui nesse vídeo depois do concurso e dizer, Carla, você tinha razão, eu fechei a prova de português. Não tem outra coisa, gente, é para fechar essa prova de português, conte comigo. Se inscreva no canal, ative as notificações e bora, que logo mais tem mais prova para você aqui estudar, hein? Consulplan por enquanto. Tem mais banca, vê aí outras bancas. Tchau, tchau.